Estou iniciando aqui a gravação. Então, pegando aqui pelo nosso conteúdo, então hoje nós vamos falar de redistribuição de conteúdo, vendedor estudo de casa, Netflix e YouTube. Né? Essa parte, né, então, de protocolo DP, HTTP de fluxo contínuo, fluxo adaptativo Dash, foi o conteúdo que na semana passada ficou gravado, então, para vocês poderem fazer a prova. E aí na semana que vem, esse 2.3 e 2.4, apesar de serem bastante itens, eles são na verdade bem rápidos. Né? E aí na semana que vem a gente encerra o conteúdo e define nossa próxima prova. Né? Então, falando aqui de distribuição de conteúdo, então, assim, diversas empresas, né, elas distribuem conteúdo de áudio e vídeo para milhões de usuários. E aí existem vários exemplos que vocês devem provavelmente conhecer. Né? Então, o mais clássico deles é o YouTube, que foi um dos primeiros serviços desse tipo. Né? Inclusive, a questão dos vídeos popularizou muito com o YouTube. Né? E tem os pagos que dão. No YouTube nós temos todo tipo de conteúdo, né? Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, esses outros são conteúdos, séries e filmes em que precisa ter uma assinatura, né? E existem outros tipos de redes que também, que inclusive não começaram com vídeo, mas hoje tem basicamente só vídeo, né? Como o próprio Instagram, Facebook. Então, assim, grande, os grandes provedores de conteúdo hoje, eles disponibilizam aplicações multimídia, em especial aplicações com vídeo, né? Vídeo e áudio. E um dos grandes problemas, assim, é que a internet ela não é focada para uma determinada região. Né? Quando eu boto um conteúdo no YouTube, eu não estou focando aquele conteúdo para uma única região. Por mais que o conteúdo possa até ser de interesse maior para um determinado estado, um país, uma região, esse conteúdo ele pode ser acessado por qualquer um. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, eles também trabalham, né, assim, disponibilizando conteúdo de acordo com a região onde está, mas muito do conteúdo que eles disponibilizam é o mesmo para o mundo inteiro. Né? Então, quando tem aqueles estreia global do filme X, então que vai ser disponibilizado no Netflix, eles disponibilizam para o mundo inteiro. Aquele mesmo filme, aquela mesma série, com algumas adaptações, mas é o mesmo conteúdo. Essas aplicações multimídia, elas têm aquelas restrições de qualidade de serviço, né? Atraso, o jitter, a perda de pacotes. Então, como é que eu vou garantir que todo mundo, no mundo inteiro, consiga ter acesso a esse conteúdo de forma eficiente, ou seja, atendendo a essas restrições? Então, o Marcelino está aqui em Santarém assistindo o filme, o mesmo ou algum vídeo no YouTube, o mesmo vídeo está sendo solicitado por alguém lá na Austrália. O mesmo vídeo está sendo solicitado por alguém lá na Europa, né? Todo mundo tem que ter a mesma experiência em relação à demora, ou melhor, a não demora, né, para carregar o vídeo não pode ficar travando, a qualidade tem que ser boa. Então, como é que a gente consegue atender a todo mundo? E aí, quando a gente fala todo mundo, é a todo o globo mesmo, né? A todas as pessoas, de uma forma eficiente. Né? Então, distribuir de forma eficiente esse conteúdo para todos os locais ao redor do globo é um grande desafio. A primeira ideia que a gente pode ter em relação a distribuir esse conteúdo é
centralizar tudo em um data center. Colocaria um mega data center, né, com capacidade tanto de processamento quanto de transmissão de dados, essas capacidades altíssimas. Só que aí nós temos três problemas, né? Muitas vezes o cliente ele vai estar muito longe do data center, e aí esse muito longe fisicamente, ele representa que para eu receber o conteúdo, eu vou precisar passar por uma série de roteadores da internet, e que nessa série de roteadores vai ter toda a questão de disputa, de enfileiramento. Então passa a ser complicado a gente conseguir garantir ali uma boa taxa de transmissão, um atraso pequeno, principalmente se eu estiver pensando em transmitir vídeos em alta resolução, né? Hoje em dia até 4K nós já temos vídeos disponíveis, inclusive no YouTube. E aí esses vídeos que exigem uma grande taxa de transmissão, por quanto mais roteadores eu passar, maior é a chance de eu perder pacotes, de eu não conseguir a taxa de transmissão que eu quero. Além disso, eu posso ter clientes, né, usuários, que vão estar perto de mim e não vão ter problemas, e os usuários vão estar distantes. Aí eu passo a ter algo desbalanceado, né? Vai acabar que meu serviço vai funcionar bem para uma determinada região, que é a região ali perto de mim, e para outras regiões, são aquelas mais afastadas, meu serviço não vai mais funcionar de forma adequada. Outro problema, um vídeo popular será muitas vezes enviado pelos mesmos enlaces. Então, se eu tenho um vídeo, então, por exemplo, tentando lembrar qual era o vídeo, que era o mais acessado do YouTube, mas assim, não lembro mais qual é o vídeo, mas ele tinha mais de 1 bilhão de acessos. Né? Esse mesmo vídeo, já foi assistido mais de 1 bilhão de vezes, ele com certeza foi enviado algumas milhões de vezes para o mesmo local, pelos mesmos enlaces. Então, lógico, cada usuário, quando vai assistir, assiste um momento diferente, vai assistir uma parte diferente, então não tem como eu fazer uma única transmissão. Mas talvez existisse uma forma mais eficiente de eu não precisar enviar esse mesmo vídeo tantas vezes assim pelo mesmo enlace. A gente pode pensar num esquema de cache, né? Semelhante como tem as caches na memória de computador, a gente pode estar pensando em cache nesse sentido para distribuição de vídeos. Né? E, além disso, um único data center ele aumenta a chance do sistema ficar fora do ar. Então, se ocorre algum problema técnico, ou se ocorre desde de um desastre natural mesmo, né? Mas eu tenho ali um data center que está num determinado local em que, por mais que o data center seja preparado, né, para tufão, tempestades, terremotos e tudo mais, o data center não está isolado, né? Ele precisa transmitir conteúdo. Então a rede de transmissão ela pode ficar offline, né? Pode cair. Meus provedores de acesso eles podem cair. E aí eu não. As próprias linhas, né, de fibra, normalmente são fibra que esses caras utilizam, né? Elas podem romper e eu vou ficar com o sistema todo fora do ar. Então, para superar esses problemas, as grandes empresas elas fazem uso de redes de distribuição de conteúdo. E aí o que é chamada CDN. E eu quero vencer uma CDN, então, como funciona? A ideia é que a gente vai armazenar cópias dos vídeos e outros tipos de conteúdo, né? Tá pensando aqui em vídeo, que é o principal elemento hoje em dia, né? Mas pode ser só para áudio ou pode ser para outros conteúdos, arquivos que não são de multimídia, né? O Drive, por exemplo, do Google ou do OneDrive, da Microsoft, ou o Box, o Dropbox, tem dezenas desse, né? Que eu tenho também conteúdo compartilhado ali, né? Mas focando na questão dos vídeos.
Então, eu vou ter ali, vou armazenar cópias de vídeos em servidores que estão distribuídos geograficamente. Então, em vez de eu ter um único grande servidor, eu vou ter vários servidores espalhados geograficamente e eu vou ter essas cópias dos vídeos nesses vários servidores. Eu não vou ter todos os vídeos sempre em todos os servidores. Tá? Existe uma forma, algoritmos ali que ajudam a gente ter uma forma mais inteligente, digamos assim, de distribuir esse conteúdo. Né? Bem semelhante como a gente tem lá na questão da hierarquia de memória, em que eu carrego para a memória cache aquilo que eu estou precisando naquele momento. A ideia é mesmo, na minha rede de distribuição de conteúdo, eu vou ter servidores que vão receber a cópia dos vídeos de acordo com a necessidade. Né? Então, um vídeo que em uma determinada região ele é muito requisitado, o servidor mais próximo daquela região já vai ter provavelmente já vai ter aquele conteúdo lá. Né? E aí eu não vou precisar ir a outro servidor buscar. Caso eu requisite um vídeo que não está naquele servidor próximo de mim, aí a própria CDN se organiza para que aquele vídeo seja copiado para o servidor que está próximo de mim e depois eu receba. Então essa é a ideia básica da CDN, é ter um conjunto de servidores onde as cópias estão distribuídas entre esses servidores e elas ficam organizadas nos servidores de acordo com a necessidade. Né? E aí a CDN então vai gerenciar todos esses servidores distribuídos. Então a CDN é um conjunto de servidores e ela vai gerenciar, ela tem protocolos específicos para fazer essa gerência. E ela vai tentar direcionar as requisições ao usuário para um servidor que possa proporcionar a melhor experiência. Então, se eu tenho, por mais que eu tenha um servidor que está próximo de mim fisicamente, não necessariamente esse servidor próximo de mim é aquele que vai ter a melhor experiência, que vai me dar a melhor experiência. Aquele servidor que está próximo de mim, ele pode, naquele momento que eu quero assistir o vídeo, que eu estou requisitando aquele conteúdo, ele pode estar totalmente sobrecarregado. E aí eu tenho outro servidor, que apesar de não ser o mais próximo de mim, mas ele consegue me atender e consegue me dar uma boa qualidade de experiência. Né? E aí a CDN então vai trabalhar para organizar esse tipo de distribuição de conteúdo. Tá, então a CDN, um conjunto de servidores espalhados ao redor do globo, onde esses servidores, eu vou armazenar os meus vídeos ao longo desses servidores, eles não são redundantes, tá? Não é que eu vou ter um servidor no Brasil que tem todo o conteúdo do Netflix, outro servidor lá nos Estados Unidos que também tem todo o conteúdo repetido, outro não sei onde também tem todo o mesmo conteúdo repetido. Tá? Não é assim. Na verdade, o conteúdo está espalhado entre esses servidores. E aí a CDN em si, né, vai fazer toda a questão da gerência desse conteúdo, decidir qual servidor vai enviar o vídeo para o usuário. Então, quando a gente acessa, vai lá no Netflix, por exemplo, ou no Disney Plus, e seleciona um vídeo para assistir, eles não selecionam da onde a gente quer receber aquele vídeo, né? Ainda existe hoje algumas vezes que a gente vai baixar, né, fazer um download de um arquivo muito grande, aparece uma lista de servidores onde aquele conteúdo está armazenado e eu escolho. Né? Se bem que hoje em dia eu já não vejo mais isso, é bem difícil a gente ver isso, mas até um certo tempo atrás, por exemplo, se a gente ia baixar uma distribuição Linux, né, para instalar no computador, era comum, quando a gente clicava em baixar, aparecia ali uma lista de servidores no Brasil, servidores na Europa, servidores nos Estados Unidos. Vinha ali apontando o servidor mais próximo de mim, mas eu podia escolher. Não, quero baixar desse servidor aqui que fica lá nos Estados Unidos, lá no MIT. Eu poderia baixar de lá.
Não é assim que funciona, né, no Netflix. No Netflix, no YouTube, no Disney Plus, Amazon Prime, todos os outros, o que a gente faz? A gente simplesmente escolhe o vídeo que quer assistir. E automaticamente a CDN vai selecionar qual servidor vai me atender, né? Então, para o usuário, é totalmente transparente, né? O usuário não ele nem tem ideia de aonde esse conteúdo está armazenado, como ele está armazenado, né? E aí a CDN ela pode ser dois tipos. Pode ser privada, é aquela que pertence ao próprio provedor do conteúdo, como por exemplo o Google. O Google ele tem a própria rede de distribuição de conteúdo dele. Ou pode ser de terceiros, que é aquela que distribui conteúdo em nome dos provedores. Então, para ter a Akamai, que distribui o conteúdo na Netflix. A Netflix, por exemplo, ela não tem, os servidores, assim, os servidores que armazenam o conteúdo, a parte de vídeo, não são servidores dela própria. Na verdade, ela terceiriza toda essa parte da distribuição do conteúdo. O que ela tem própria dela? A questão do controle dos usuários, o pagamento, o plano que cada um assinou. Acho que, se não me engano, a questão do processamento, a, a, do pagamento, processamento dos vídeos que são assistidos, aquela parte de eu estou assistindo alguma coisa, né? E aí acabo de assistir e vem uma sugestão. Baseado no que você assistiu, aí faz aquela sugestão. Então, essa parte de processamento, ela é da própria Netflix. O conteúdo em si, ele é armazenado todo em provedores terceirizados. Né? Tá, então, só tentar tinham caído. Voltando aqui, então. Tá, então, nós temos vários servidores na CDN. Esses servidores podem ser privados ou de terceiros. Privada é quando é da própria empresa que distribui aquele conteúdo. E terceirizada é quando é de uma outra empresa, né? E eu alugo, né, aquele serviço. Então, para a Netflix, a rede de distribuição de conteúdo dela é terceirizada. Né? A Akamai tem outras redes de distribuição de conteúdos que são utilizadas. Inclusive, qualquer empresa que queira distribuir conteúdo pela internet pode estar utilizando esse tipo de serviço. Não é necessário eu montar o meu data center. Hoje em dia, basicamente, nenhuma empresa precisa ter o seu servidor, montar seu data center, nada disso. Hoje em dia existem diversas soluções na nuvem. A distribuição de conteúdo é um serviço também que pode ser em nuvem, né? Nesse sentido que eu vou terceirizar e vai ficar armazenado em outro local, vai ter outra empresa tomando conta e fazendo toda a questão de gerenciamento necessário. Esses diversos servidores, então, que formam a minha CDN, que vão estar distribuídos ao longo do globo, eles, eles vão estar localizados e dependendo, assim, vão estar distribuídos, né? E dependendo de como eles estão distribuídos e localizados em relação ao usuário, eles podem ter algumas definições diferentes. Nós temos o Interdeep e o Bring Home. Então, Interdeep são servidores que vão estar localizados dentro da rede de acesso, os ISP, né? Então, por exemplo, eu tenho, então, digamos aqui, tem a Move, né? Aqui em Santarém. É uma é um provedor de acesso à internet. Esse provedor de acesso à internet, ele pode fazer um contrato com alguma CDN para ter dentro dele um servidor que, que vai compor essa CDN. Né? Então, assim, ele pode ter ali na própria estrutura dele um servidor em que os vídeos já vão estar armazenados. Da Netflix, por exemplo, eu tenho muitos clientes, né? Eu sou ali um provedor de acesso à internet. Eu tenho muitos clientes que acessam Netflix. Assistem muitos vídeos e, na maioria das vezes, são aqueles mesmos vídeos,
mais populares, as séries, tudo mais. Todos esses clientes acessando esses vídeos, eles significam para mim, que sou provedor de acesso à internet, que eu tenho que permitir, né, que eu tenho que ter uma saída para a internet muito boa. Então, ali dezenas, centenas, talvez milhares de usuários, todos acessando o vídeo. E aí, lógico que eles querem acessar vídeo em alta resolução, não querem ter atraso, não querem que apareça mensagem de erro na rede, nada disso. Então, eu tenho que ter uma altíssima taxa de transmissão entre meu provedor de acesso à internet, né, e a internet. Né? Essa parte aí não é disponível só para quem está ali utilizando o serviço de vídeo. Né? É disponível a todos os meus usuários. Né? Então, a banda vai ser compartilhada por todo mundo que está assistindo YouTube, Netflix, Disney Plus, que está escutando música no Spotify, no Amazon Music, no YouTube Prime, Deezer e vários outros. Sem falar dos grátis, né? Que vai estar fazendo download, que vai estar navegando na internet, que vai estar fazendo upload para nuvem, né? Para os seus diretórios em nuvem. Se eu consigo, dentro do meu provedor de acesso, ter um servidor da CDN, né? naquele servidor, eu posso ter os vídeos mais assistidos. Né? Então, toda vez que um cliente meu, um usuário meu, requisitar um vídeo, se for um vídeo daqueles mais assistidos, ele provavelmente já vai estar lá dentro do servidor. Então, ele vai até o servidor, até onde eu estou, né? Até onde é o meu servidor, e dali ele já baixa. Então, ele nem precisa sair para a internet. Né? Com isso, eu economizo banda da minha saída de internet. E, além disso, o usuário tem uma ótima experiência, né, com aquele serviço. Aí ele fica satisfeito tanto em relação ao serviço do vídeo que ele está assistindo ali, né, que vai acessar rapidinho, não vai ter atraso, não vai conseguir assistir em alta resolução, porque ele vai estar basicamente utilizando só o link dele até o provedor de acesso à internet, não vai estar disputando com ninguém. Né? E, além disso, vai ficar satisfeito com o próprio provedor de acesso à internet, né? Porque, o meu provedor está muito bem aqui, né? Tá ótimo, olha aqui, eu estou assistindo esse vídeo aqui em alta resolução e a taxa de transmissão está altíssima, não tem atraso, né? Então, a gente fica satisfeito com os dois serviços. Né? Então, por isso, em muitas situações, é interessante tanto para o distribuidor do conteúdo, quanto para os provedores de acesso à internet fazerem esse acordo, né, contrato. Não sei dizer como funciona a questão comercial, se o provedor de acesso à internet aluga aquele servidor e paga para poder ter ali, ou se, dependendo do acesso, é o contrário, é o provedor do conteúdo que paga o provedor de acesso à internet para que ele tenha ali o seu servidor. Então, essa relação comercial entre o provedor de acesso à internet e o provedor do conteúdo não sei especificar, mas tem benefícios mútuos ali. Né? Então, essa é uma das formas, é o interdip. A gente vai levar os servidores para bem próximo dos usuários. E aí, nessa situação, a gente tem então agora um mega servidor, né? Eu não vou ter ali um mega servidor dentro do provedor de acesso à internet, porque ter um mega servidor inclui um custo altíssimo, desde energia, refrigeração, espaço no data center e várias coisas. Né? Então eu vou ter, na verdade, diversos servidores de pequeno a médio porte distribuídos nos provedores de acesso à internet. Né? Assim, então, meus clusters de serviço dos servidores ficam bem mais próximos do usuário. E aí, com isso, a gente busca minimizar o atraso e aumentar a taxa de transferência, reduzindo o número de enlaces e roteadores entre o usuário e servidor. Né? É o que eu estava explicando para vocês, apenas
vendo aqui, né? Então esse é um tipo. O outro tipo, o Bring Home, é o contrário. Eu passo a ter um número menor de clusters de servidores, em vez de eu ter milhares, né? Centenas ou milhares de servidores espalhados, eu vou ter ali algumas dezenas de servidores, né? Esses servidores, eles vão primeiro ter que estar localizados vão ter que estar em localizações estratégicas, né, para poder atender da melhor forma possível a uma determinada região, né, poder cobrir todas as regiões do globo da melhor forma possível. Eles vão ter que ter uma maior capacidade de processamento, eles vão ter que estar conectados com redes de altíssima velocidade, né, para poder ter uma maior, uma melhor performance na distribuição do conteúdo. Então, tem vantagens e desvantagens, né? E eles vão ter um menor desperdício com gerenciamento e manutenção. Então, os dois tipos, eles são empregados. Existem vantagens e desvantagens dependendo do próprio negócio, dependendo da própria forma como a CDN se organiza, é que vai decidir se vai ser Interdip, Bring Home, se vai ser solução própria, privada, ou se vai ser de terceiros. Pode ser uma combinação, né? Então, um exemplo, em 2013, a Google, 2013 vai fazer 10 anos, né? Foi a informação mais recente que eu achei em relação a como o Google estava organizada, tá? Em 2013 ela possuía 8 mega data center, 6 nos Estados Unidos, 2 na Europa. Desculpa, só um momento. Desculpa, estou fechando aqui a janela. Então, em 2013, a Google possuía 8 mega data center, 6 nos Estados Unidos, 2 na Europa. E esses 8 mega data center é o que, lógico, não é só para o YouTube, né? Para todos os serviços do Google, mas eles aqui tinham o conteúdo em si, ali é total. Tinham mais ou menos 30 clusters do tipo Bring Home, aqueles mais próximos, aqueles que não são mais próximos do usuário, né? Que estão localizados de forma estratégica. Cada um na ordem de 100 a 500 servidores. Então, ainda são grandes data centers, né? E possui várias centenas de clusters do tipo Interdip. Então, ele passa a ser uma estrutura onde eu tenho lá em cima grandes, né? Esse mega data center, quando a gente fala em mega, é mega mesmo. No nível mais baixo, ali alguns clusters do tipo Bring Home, cada um com 100 a 500 servidores. Então, continua sendo ainda ali grandes data centers. E depois, mais para baixo, algumas centenas de cluster Interdip. E aí ele distribui o conteúdo nessa árvore de acordo com a necessidade, de acordo com a localização. E inclusive parte dos clusters data centers estão conectados em rede privada da própria Google, né? Não em redes privadas, em redes de provedores de acesso à internet, né? Então, só para a gente ter uma ideia, entender o quanto é complexo e grande esses sistemas, esses serviços de distribuição de conteúdo, né? E aí na rede de distribuição de conteúdo, então, em relação à operação, a ideia é que o conteúdo ele é replicado pelos clusters da CDN, porém nem todo o conteúdo está em todos os clusters, né? A gente estava falando, dependendo do que é mais requisitado para aquela região em que aquele cluster atende, eu vou ter ali o conteúdo. Se por acaso eu preciso solicitar um conteúdo que não tem naquele cluster, naquele servidor, aí ele vai ser solicitado de um servidor no nível mais alto que tenha, ou de algum outro servidor próximo que tenha, né? Então as CDNs, elas possuem estratégia para puxar, manter e remover o conteúdo dos clusters, e estratégia para decidir para qual cluster a solicitação será encaminhada. Então perceba que tem
pelo menos duas questões associadas, né? Uma é que vídeos eu vou manter no cluster, em cada cluster, e além disso, quando é feita uma solicitação, para qual cluster eu vou direcionar aquela solicitação? Né? Existe aquele cluster que está mais próximo fisicamente do usuário, existe aquele cluster que pode estar mais próximo logicamente, então eu posso ter um que está mais próximo fisicamente. Se eu pegar ali um Google Maps, por exemplo, e medir a distância, é o cluster X. Mas se eu for observar aquele que dá menos salto até chegar, ou seja, aquele que passa por menos roteador na internet, pode ser um outro, não necessariamente aquele que fisicamente está mais próximo de mim. Pode ser um outro, o que dá menos salto na internet, em roteadores da internet até eu receber o conteúdo que eu quero. E ainda tem uma outra métrica em relação à distância, que pode ser a distância na questão do atraso. Né? Então, eu posso ter um outro servidor ainda que não é o que está mais próximo fisicamente, que não é o que tem menos número de salto na internet, mas que ainda assim me dá uma maior taxa de transmissão e me dá um menor atraso, porque a rede, ou a subrede, os roteadores para onde passam, eu vou ter menos congestionamento. Né? Então, eu preciso ter a CDN precisa tratar em relação a essas diversas métricas diferentes. Né? Qual cluster vai atender a requisição e que vídeos eu vou estar mantendo, que conteúdo eu vou estar mantendo naquele cluster. Então, quando o navegador web de um hospedeiro solicita um vídeo, né, basicamente utilizando uma URL, quando eu entro lá e digito www. Tem até um exemplo aqui embaixo, né? Então, vídeo, aqui só um exemplo, né? Isso não existe. Então, vídeo.netcinema.com/, aí vem o código do vídeo. A CDN intercepta essa requisição. Né? Então, pelo início aqui, né? Vídeo.netcinema. Então, isso vai ser enviado para um determinado servidor. Esse servidor vai interceptar essa requisição. Pelo vídeo que é solicitado, ele vai identificar qual cluster. Aliás, pelo vídeo que é solicitado, não, a partir da onde partiu a solicitação, ele vai identificar qual vai ser o cluster mais apropriado para atender essa requisição. E pelo vídeo solicitado, ele vai identificar se aquele cluster tem aquele vídeo que foi solicitado ou se precisa primeiro copiar para aquele cluster para ele poder depois atender a requisição em si. Tá? E aí a maioria das CDNs utiliza DNS para interceptar e redirecionar as requisições. Então, os protocolos das CDNs para que tudo funcione é baseado em DNS. Então, um exemplo. Suponha um provedor de conteúdo chamado NetCinema, que utiliza a CDN do King CDN e que o cliente solicitou o vídeo. Então, vídeo.netcinema.com/, esse código aqui. Né? Só para a gente então, dar um exemplo aqui, o NetCinema assim, fazer um paralelo ao nosso mundo real. Então, se a gente pegar, por exemplo, Netflix, esse NetCinema aqui seria o Netflix, então estou acessando esse servidor de streaming, né, que eu pago e ele que eu quero acessar. Acessei lá, escolhi um filme. Netflix utiliza para distribuir o conteúdo uma CDN de terceiro, como por exemplo a Akamai. Ela utiliza, se não me engano, 3 CDNs. Ela contrata serviço de 3 diferentes. Uma delas é a Akamai. Então tem a Akamai ali distribuindo conteúdo em nome do Netflix. Eu nem sei que existe, né? Eu como usuário comum nem sei que existe essa empresa Akamai, nem sei o que é um CDN. Eu sei que eu fui lá no aplicativo do Netflix e selecionei um vídeo. Quando eu selecionei esse vídeo, eu na verdade estou fazendo um serviço, solicitando um serviço HTTP. Quando a gente clica em um vídeo, na verdade a gente envia um determinado endereço HTTP. É semelhante ao digitar no navegador web da Enter, né? Só que ali, lógico, é uma questão de usabilidade, eu não vou escolher o filme que eu quero,
ver o código dele e digitar todo o endereço para acessar, né? A gente simplesmente vai lá em cima da imagem de descrição do vídeo, né? E dá o play, né? Então, mas o que é enviado para a internet, para que depois a CDN me devolva o conteúdo, para que eu, ou não exatamente CDN, mas que para que o provedor de conteúdo lá me devolva aquele vídeo para que eu assista, é um endereço HTTP, uma requisição HTTP. E aí como vai funcionar então tudo isso para que eu como usuário final simplesmente clique lá no ícone do vídeo que eu quero assistir e consiga assistir esse vídeo, né? Então o usuário ele visita a página da internet lá do Net Cinema, aqui do nosso provedor de conteúdo fictício aqui, né? Então pode ser pelo aplicativo do celular, pelo site, minha página na internet, pode ser pelo aplicativo na Smart TV, pode ser de qualquer forma que for. Estou acessando a página desse Net Cinema. Aí eu seleciono o vídeo que eu quero e clico. Então, quando eu clico no vídeo que eu quero assistir, o que eu estou fazendo no fundo é clicando no link, que é o http://video.netcinema.com/ o código do vídeo aí. Então, o hospedeiro do usuário, né, que é o meu computador, a Smart TV, o tablet, o celular, seja o que for que eu utilizei para acessar e escolher o vídeo que eu quero, esse hospedeiro ele vai fazer uma consulta DNS para esse vídeo.netcinema.com. Né? Então, a primeira coisa, quando a gente. Para qualquer serviço de internet, né? Que a gente não está usando diretamente ali o endereço IP, né? Que a gente está utilizando um nome, né? www.fopa.edu.br. Se eu estou aqui em casa e digito www.fopa.br, a primeira coisa que é feita é uma consulta em algum servidor DNS, né, para eu descobrir qual é o IP do o IP válido, né, da UFOPA. Não, mesma coisa aqui. Vou digitar, então a primeira coisa que o meu computador vai fazer é uma consulta em algum DNS para descobrir qual é o endereço IP válido para esse vídeo.netcinema.com. Né? Então, o servidor DNS local, aquele mais próximo do usuário, vai retransmitir essa consulta de DNS a um servidor DNS autorizado pelo NetCinema. Né? Esse servidor vai encontrar, que encontra a palavra vídeo no endereço que eu coloquei, ele vai entender, vai perceber que eu estou tentando acessar já um conteúdo, um vídeo específico, e aí ele vai pegar essa consulta e vai enviar para o provedor de conteúdo, para a minha CDN em si, né? Para o DNS da CDN. E aí o DNS da CDN é que vai verificar qual é o cluster que realmente vai me atender. Tá? Então, só lendo aqui para ficar mais organizado, né? Então, o usuário visita a página da internet do NetCinema. Tá? Então, esse aqui, ele foi lá no servidor. Então, percebam aqui, né, que está separado. netcinema.com. Aqui é o servidor onde eu escolho o conteúdo. Eu tenho acesso, eu logo escolho o conteúdo que eu quero assistir. Mas esse conteúdo não está aqui nesse servidor. Não é servidor que eu vou, envio a requisição para ele e ele me devolve o vídeo. Não, ele é apenas o servidor onde eu logo e verifico ali o catálogo de vídeo, recebo notificações, sugestões e tudo mais. Depois que eu selecionei o que eu quero assistir, a minha requisição vai ser enviada para um servidor DNS. Essa requisição do servidor DNS local vai pegar e vai encaminhar para o servidor DNS do NetCinema. Esse servidor DNS do NetCinema vai encaminhar para o servidor do distribuidor de conteúdo em si, que é aquele terceirizado que está sendo utilizado, que vai me devolver com o endereço IP
do cluster que realmente vai me enviar aquele conteúdo. Então, quando o usuário visita a página da internet Net Cinema, aliás, o usuário visita a página da internet Net Cinema, quando o usuário clica no link videonetcinema.com/, né, o hospedeiro do usuário envia uma consulta de DNS para o vídeo Net Cinema, então esse 2 aqui. 3, o servidor de DNS local, o LDNS, do usuário retransmite a consulta DNS a um servidor autoritativo pelo Net Cinema, o qual encontra a palavra vídeo. Então, esse servidor aqui, ele vai receber a consulta e vai ver que lá no endereço, né, começou com vídeo.netcinema. Então, esse vídeo indica que a requisição já é para assistir um vídeo, né? Para entregar a consulta de DNS lá para King CDN, né, que é a CDN em si, em vez de um endereço IP, o servidor DNS autoritativo do NetCinema retorna ao LDNS, né? Então, para aquele primeiro cara lá, retorna ao LDNS um nome de hospedeiro do domínio King CDN. Por exemplo, a A1105. Né? Então, ele encaminha, ele devolve o endereço que é já para o King CDN. Daí em diante, a consulta DNS está na infraestrutura da DNS privada da King CDN. O LDNS do usuário, então, envia uma segunda consulta agora para esse servidor autoritativo da King CDN. Né? O sistema de DNS da King CDN, por fim, retorna o endereço IP de um servidor de conteúdo da King CDN para LDNS. Assim, é aqui dentro do sistema da DNS King CDN que é especificado o servidor de CDN de onde o cliente receberá o vídeo. Né? Então, ele é que vai decidir qual cluster realmente vai atender aquela requisição e vai enviar de volta para o servidor do DNS local. Né? O LDNS encaminha o endereço IP do nó de conteúdo, serviço, né, do CDN para o hospedeiro do usuário. Né? Então, aqui, então perceba que passou aqui em vários servidores. Né? Primeiro, em um servidor, eu escolhi o que eu quero, acessei o catálogo, escolhi o que eu quero, daí cliquei lá. Então, quando eu cliquei, eu solicitei um vídeo. Primeiro foi para um CDN local, que encaminhou lá para um DNS local, que viu que eu estava solicitando o NetCinema, encaminhou lá para o DNS NetCinema. O DNS NetCinema viu que eu estava querendo assistir um vídeo, tá? Não era uma outra página, outra coisa, era um vídeo, já estou pedindo o vídeo em si. Quem tem o vídeo, né, em meu nome é o King CDN. Então, ele devolve o endereço desse servidor DNS lá do King CDN. Aí, esse servidor ele vai verificar da onde partiu a requisição, quem é o usuário, vai decidir qual cluster deve atender essa requisição, e aí devolve o endereço do cluster que vai solicitar, que vai realmente atender a requisição. E aí, com esse endereço IP, eu me comunico direto com o cluster que tem o vídeo que eu quero. Caso ele não tenha o vídeo, daqui para frente, ele vai primeiro verificar onde tem esse vídeo, baixar para ele, para depois enviar para o hospedeiro. Mas o hospedeiro ele se envolve só nesses passos aqui. Né? Então, durante o passo 4 da estratégia, apresentada anterior, né? Isso aqui, da questão da escolha do conteúdo, né? O DNS da CDN especifica o endereço IP do servidor que atenderá de fato a requisição. Em geral, cada CDN emprega uma estratégia própria para realizar a seleção do cluster. Foi aquela que comentei agora há pouco com vocês. Então, uma estratégia simples é associar o cliente com o cluster mais próximo geograficamente. Né? Pode ser aquele mais próximo em relação ao número de saltos roteadores. Pode ser o mais próximo em relação àquele que tem menor atraso na transmissão. Pode ser o mais próximo
no sentido daquele que eu consigo uma maior taxa de transmissão. Então, tem várias formas de implementar. Devido à grande complexidade, à dinâmica, né, da internet, então a gente sabe que tem hora que as coisas estão congestionadas, tem hora que não. É, tem a mesma coisa que acontece com o nosso próprio provedor de acesso à internet, né, que tem hora que funciona de forma excelente, tem hora que a gente sabe que ele já tem aquele horário do dia que a gente sabe que ele fica um pouquinho mais lento, né? A mesma coisa ocorre com os clusters, aliás, tanto com os clusters quanto com os roteadores de internet, né? Então, por isso, essa busca pelo melhor algoritmo, ele acaba sendo aquele mais simples em relação no sentido de pegar o cluster que geograficamente está mais próximo. Então, com base no IP do cliente, a CDN verifica o cluster mais próximo em unidade de quilômetros, que é próximo fisicamente. A menor distância geográfica não necessariamente é a menor distância que o conteúdo percorre pela rede, como eu já comentei com vocês. O cluster mais próximo geograficamente pode estar sobrecarregado. E essa estratégia ignora a variação de atraso e largura de banda entre o cluster e o cliente. Tá? Então, ele é a mais simples, no sentido, não a mais simples, mas ela é mais simples no sentido que eu não vou precisar escolher muito. Eu apenas verifico, com base no endereço IP do meu cliente, eu verifico qual é o cluster mais próximo e já starta aquilo, né? Em relação à localização geográfica. Né? E a estratégia em geral utilizada consiste em realizar medições em tempo real das condições de tráfego para melhorar o cluster para cada cliente. Então, tá aqui que faltou uma coisa aqui. Tá, então esse aqui é tá. Faltou um pequeno link aqui, tá? Desculpa. Eu tinha escrito, mas acho que não acabei não salvando. Então, essa estratégia aqui é aquela que a mais simples que é implementada, mas à medida que cresce, né, o meu número de usuários e a rede passa a ser dinâmica, a estratégia que é mais adotada em relação a funcionar de uma forma mais eficiente é uma que consiste em ficar fazendo medições em tempo real das condições do tráfego. Então, eu tenho vários clusters. Né? Chegou uma requisição de determinado cliente. Então, eu verifico dos meus vários clusters quais são aqueles que estão numa região relativamente próxima do meu cliente. Eu estou constantemente fazendo medições nesses clusters para verificar como está a demanda desses clusters, verificar a taxa de transmissão que eles estão conseguindo, verificar o atraso que está sendo dado. Então, quando chega a requisição, eu, com base naqueles clusters que estão mais próximos e com base nas medições que eu tenho, eu vou escolher qual vai ser o cluster que realmente vai atender. Assim eu passo a resolver o problema de baixo desempenho entre clusters e clientes. E além disso, eu passo a balancear melhor a carga nos meus clusters. Que eu posso ter um cluster que em determinado horário ou para determinada região ele vai estar sobrecarregado e outro que, embora ele tenha sido planejado para atender a mesma quantidade de usuários, atender o mesmo tipo de região, por algum outro por algum outro fator externo, aquele cluster ele pode estar com assim subutilizado, né? Então eu posso balancear a carga dividindo os clientes entre esses clusters. Aí uma forma de realizar essa medição é, por exemplo, examinar o intervalo entre um sync ACK, né, do servidor para o cliente e o ACK do cliente para o servidor, durante a apresentação das 3 vias do TCP. Né? Então, se lembrar lá de rede Zoom, o protocolo TCP/IP ele começa
fazendo aquela conversa inicial, né? Eu preciso saber se quem está lá do outro lado realmente vai me escutar e vai me atender, né? Então a gente manda primeiro uma sincronização e depois eu recebo um ACK. Então esse próprio mecanismo que já está embutido no próprio protocolo, eu vou utilizar a medição desse mecanismo, que ele vai ter que ocorrer de qualquer forma. Com essa medição, eu já verifico se aquele cluster tem um bom desempenho ou não para atender a requisição do cliente. Porém, de tempos em tempos é necessário redirecionamento de clientes para possivelmente clusters que não são os melhores, para realizar a medição dos caminhos para esses clusters. Né? Então, essa medição ela é feita quando vai iniciar uma transmissão entre um cluster e um cliente. Se eu tenho um cluster que tem pouco acesso, eu não vou ter medições dele. Então, de tempos em tempos, o que a CDN faz, ela direciona clientes para clusters que estão há um certo tempo sem atender ninguém. Se eles estão um certo tempo sem atender ninguém, provavelmente eles já estão subutilizados, né? Estão com baixa demanda. Então, já é uma estratégia inicial boa. Eu mandar para aqueles clusters que estão sendo subutilizados. Além de eu começar a balancear a carga entre os meus clusters, eu já faço uma medição inicial sobre como está o desempenho daquele cluster. E ainda uma outra alternativa é realizar a medição a partir do tráfego de consulta do LDNS do cliente ao DNS de autorização do cluster. Então, nesse processo aqui todo, de selecionar qual vai ser o cluster que vai ser utilizado, eu posso solicitar que meu LDNS aqui, ele consulte vários clusters diferentes. E nessa consulta dos vários clusters, eu vou identificar o tempo necessário para consulta, e com base nesse tempo necessário para consulta, eu vou definir qual vai ser o cluster que vai estar atendendo. Uma outra alternativa ainda é utilizar o mesmo endereço IP para diversos servidores. O que acontece, né? A gente tem, se a gente pensar lá na questão do roteamento, né? Eu tenho ali os vários roteadores. Quando a gente solicita, envia um pacote com um determinado endereço IP, né? Esse pacote ele vai sendo roteado pela rede, né? E aí aqueles algoritmos de roteamento, aquelas tabelas de roteamento, elas vão trabalhando ali, né? Por que eu preciso ter esses algoritmos de roteamento, essas tabelas de roteamento? Porque existem diversos caminhos diferentes que um pacote pode pegar para chegar no mesmo destino final ali, né? Se eu pegar clusters diferentes e der o mesmo endereço IP para esses clusters, o que vai acontecer? Os roteadores de internet, eles vão entender como se fosse um único servidor, só que existem diversos caminhos para chegar nesse único servidor. Então, o próprio roteamento, que já é naturalmente feito dentro do roteador de internet, ele já vai selecionar qual é o melhor caminho que tem que percorrer para eu chegar naquele cluster que me dá um melhor serviço, né? Então essa é uma alternativa que também é empregada e funciona bem na prática, né? Assim, eu não percebo que a gente não precisa mudar nada no roteador de internet, e além disso eu tiro todo esse peso computacional de ter que selecionar qual é o cluster que vai atender e passo tudo isso para o... Na verdade eu passo não, os próprios roteadores já estão fazendo isso. Então eu deixo eles fazerem por mim.
E aí a forma de fazer isso é colocar o mesmo IP para diversos servidores diferentes. Quando os roteadores selecionarem o caminho, eles vão estar automaticamente selecionando qual é aquele cluster que melhor atende o cliente. Então, ao selecionar o melhor caminho, os roteadores estão, na verdade, escolhendo o melhor servidor para atender requisições do cliente. A desvantagem é que não considera as variações das condições da rede para curtos intervalos de tempo. Né? Então, os roteadores de internet eles não são tão dinâmicos no sentido de que eu estou assistindo aqui o vídeo, aquele cluster que está me atendendo ficou sobrecarregado e eu preciso ser roteado para outro cluster. Né? Então eles não têm uma dinâmica, um tempo de resposta tão. Esse refazer todo esse roteamento não ocorre num tempo tão bom quanto se isso fosse feito pela própria CDN. Que a própria CDN fica medindo os seus clusters e fica vendo, olha, esse cluster aqui ficou agora sobrecarregado, a taxa de transmissão dessa conexão desse cliente aqui ficou ruim, então troca o cluster. Então funciona num tempo bem mais rápido. Além das condições da rede, então como trazo, perda, largura de banda, outras informações ainda podem ser utilizadas para seleção. Então, por exemplo, a sobrecarga do cluster e o próprio custo, né? Então, se eu tenho uma rede de distribuição de conteúdo, eu preciso ter, lógico, uma rede de acesso de altíssima velocidade. Esses grandes serviços, eles cobram não por taxa, pelo link, né? Como, por exemplo, é feito para gente, o acesso residencial, normalmente a gente paga por um determinado link, né? Eu vou comprar um link de 10 MB, um link de 50 megas. Os grandes distribuidores de conteúdo, eles pagam pela taxa de transmissão que é enviada. Se eu tenho clusters em locais diferentes, eles vão estar associados a provedores diferentes. Provedores diferentes vão ter custos diferentes, né? Vão me cobrar valores diferentes. Então eu posso ainda colocar nesse meu algoritmo de escolher qual cluster vai atender o cliente, o custo. Olha, se o cluster X atender a solicitação, eu vou gastar tanto. Se for o cluster Y, eu vou gastar tanto. Se os dois estão com desempenho que vão dar uma boa qualidade para o usuário, tanto faz qual dos dois eu selecionar, o usuário vai ficar satisfeito com o serviço, então bora selecionar aquele que tem um menor custo. Então, tudo isso é uma estratégia de como selecionar o meu cluster. Qual vai ser a estratégia utilizada? Vai depender da própria CDN. São formas de escolher. Cada CDN trabalha de uma forma diferente. A parte de como o protocolo de internet que funciona para que eu chegue em um determinado momento para escolher o cluster, ele em geral é esse aqui, baseado em DNS. Né? A escolha em si do cluster que vai atender, o último passo aqui é eu dizer qual cluster vai atender, né? Passar o endereço IP para o usuário desse cluster que vai atender. Aí, esse último passo depende da própria CDN, a própria estratégia que a CDN implementa. Existem diversas formas, qual cada uma implementa. Percebo que isso já faz parte do negócio da CDN, né? Inclusive, se ela consegue ter uma melhor algoritmo, melhor estratégia para selecionar, isso dá uma vantagem competitiva para ela no mercado, né? Que ela vai conseguir atender melhor os clientes, vai ter um melhor serviço para os clientes. Então, isso é algo que, digamos assim, não é tão simples conhecer assim, qual é implementado pelo YouTube, qual é implementado pelo Netflix, qual é implementado pelo Amazon Prime. Isso aí, digamos que é segredo de Estado, né? Porque já vai influenciar, assim, vai estar revelando parte do negócio, né? E, obviamente, não há interesse, né, nessa questão
distribuir, né? De informar como ocorre essa estratégia de seleção. Né? Tá. E aí aqui um exemplo, a Netflix. Então, é uma das empresas líderes do mercado em filmes online. Né? Hoje em dia já tem bastante competidores, né? Mas durante muito tempo ela foi a que, digamos, pelo menos aqui no Brasil, né? A que reinou, né? Utiliza máquinas virtuais e CDNs de terceiros, né? Pouca infraestrutura própria. Então, a infraestrutura própria dela é em servidores para registro e pagamento. Então, a parte de processamento, né, que eu falei que é dela, na verdade, até me confundi. Na verdade, ela define como vai ser o processamento dos algoritmos para escolher, assim, para dizer, olha, fazer aquela sugestão, né? Tá certo? Imagina, a Netflix tem um catálogo ali de milhares, né, de filmes. Quando eu entro com o meu usuário e eu preciso escolher, e eu quero escolher algo para assistir, eu não vou rodar a lista completa de tudo que a Netflix tem disponível por ordem alfabética ou por ordem de data ou por tipo né, se é entretenimento, se é romance, se é isso. Então, assim, vai ficar inviável, né? Eu vou acabar passar muito tempo procurando e não vou assistir nada e não vou ficar contente. Vai ser difícil achar o que eu quero. É aquele negócio, tem tanta coisa para escolher que a gente acaba não sabendo nem como escolher. Então existe toda o algoritmo de sugestão, né, para apresentar como a gente quer assistir, o que a gente quer assistir. Né? Então, daquele perfil inicial que a gente preenche, tem o log do que a gente está assistindo. Inclusive, existem artigos na internet, por exemplo, de como eu quero mudar, não quero mais, cansei de assistir sempre o mesmo tipo de coisa. Então, como é que eu faço lá no Netflix, Amazon Prime ou esses outros? Como é que eu faço ali para, digamos que para reiniciar esse algoritmo para eu poder começar a receber coisas novas? Ou como eu acesso o catálogo completo, né? Então, eu posso fazer isso, mas em geral, o usuário, ele trabalha naquela tela de sugestões que ele recebe. Então, essa tela de sugestões que ele recebe tem que ser tem que ter um conteúdo de sugestões que realmente é de interesse para ele. Né? Se eu entro ali e começo a procurar o que está as coisas e eu só vejo o que não me interessa, mês que vem eu cancelo, não quero mais, não tem nada que me interessa. Né? Então precisa ter todo um algoritmo ali de processamento, normalmente baseado em machine learning, para indicar. Então, esse algoritmo, a estratégia que vai ser utilizada e tudo mais, a própria Netflix desenvolve. Na hora de processar, ela não processa. Imaginem fazer esse processamento para todos os usuários que ela tem, né? E isso dinâmico. A cada momento o cara vai assistindo ali, terminou de assistir uma coisa, já tem que ter sugestão de outra. Se ele começou a assistir uma série e ele parou no terceiro, a série tinha 20 capítulos, ele parou no terceiro e não voltou mais, então já é um indicativo de que aquele tipo de série não interessa a ele, então tem que começar a sugerir coisas diferentes. Então tem ali um processamento muito pesado, né? Porque são muitos usuários e é muito dinâmico. Então eu ia precisar de uma mega infraestrutura para processamento desse algoritmo. O que a Netflix faz? Aluga máquinas virtuais, né? Trabalha com máquinas virtuais, com serviços de nuvem para fazer esse processamento. E depois que selecionou ali, montou a tela principal, né, do usuário, o usuário foi lá e selecionou o que ele queria assistir, ele vai receber o conteúdo de uma CDN que também não é da própria Netflix, é terceirizada. Né? Então ela utiliza pouca infraestrutura própria. A infraestrutura própria dela é basicamente servidores de registro e de pagamento, de usuários e pagamento. Né? Todo o processamento é realizado em máquina virtual na nuvem da Amazon.
incluída a navegação nas páginas, distribuição dos arquivos de manifesto. Esses arquivos de manifesto são aqueles arquivos com os endereços do vídeo, né? A codificação dos vídeos para os vários formatos para aplicar HTTP e Dash, né? Então, lembrando lá no HTTP com Dash, esse aqui essa parte aqui, HTTP com Dash, baseado na aula passada, tá? Que foi gravada e disponibilizada lá para vocês, tá? Se ainda não assistiram, assistam, que tem essa explicação de como funciona, que também é bem interessante, né? Como o YouTube funciona, na questão de quando a gente clica lá no lado e pode escolher a qualidade do vídeo que a gente quer assistir. A gente tem essa opção de escolher manualmente, mas também ele funciona de forma automática, né? Quando eu volto, quando eu avanço o vídeo, quando eu volto, então como é que funciona isso? Então tudo isso é baseado no protocolo HTTP, né? Então essa questão dos arquivos manifesto, a codificação dos vídeos. Então, quando eu tenho um vídeo que eu posso assistir em diferentes resoluções, eu posso assistir em 720p, 1080p, 4K. Então, aquelas resoluções ali, aquilo não é feito automático. Eu escolhi uma certa qualidade para assistir e na mesma hora o servidor vai pegar aquele vídeo e vai passar para aquele formato que eu pedi, usando um determinado codec para me enviar, né? Isso é um processamento muito pesado. Pegar um vídeo e mudar a qualidade dele tem um certo esforço considerável ali. Então, na verdade, o que os servidores têm são várias cópias do mesmo vídeo em diferentes codificações. Quando eu escolho uma determinada codificação para assistir uma determinada qualidade, basicamente é isso que o usuário escolhe uma qualidade, né? Quando ele escolhe uma qualidade, no fundo ele está escolhendo uma codificação em que ele quer assistir o vídeo. Então, quando ele escolhe aquela qualidade, o servidor me responde com um vídeo codificado para aquela qualidade que eu escolhi. Se ao longo da transmissão a qualidade ficou ruim, né? A transmissão ficou ruim, o vídeo começou a travar e eu baixo a qualidade para eu ter poder assistir, né? As coisas ficarem menos emperradas na transmissão, eu na verdade estou agora escolhendo outro vídeo para assistir. Aí o servidor vai ter que me mandar aquele vídeo a partir do ponto em que eu escolhi, mas é um outro arquivo de vídeo lá no servidor. Então são o que os servidores armazenam, né, não são apenas um vídeo, um arquivo para cada vídeo. Na verdade, são vários arquivos para o mesmo vídeo. Cada arquivo em diferentes codificações, né? Tá? O áudio, mesma coisa, diferentes qualidades. Além disso, o áudio ainda tem a questão da tradução, né? Então vai ter que ter um áudio em português, um áudio em inglês, um áudio espanhol, um áudio não sei o que. Então cada um desses são arquivos diferentes lá no servidor, né? Então tudo isso fica guardado no servidor. Antes de ficar guardado no servidor, teve que ser processado, né? Então teve que ter a questão da sincronia dos diversos arquivos de áudio com o vídeo, teve que ter as diversas codificações do vídeo para as diversas qualidades. Então, isso é um processamento muito pesado que também é feito em máquina virtual, né? Depois disso tudo, os vídeos são realmente guardados vídeos e áudios, né, são guardados em servidores, são servidores das CDNs. Aí a Netflix utiliza a Kamai, Limelight e Level 3. Então são 3 distribuidores de conteúdo que são terceirizados. Então eu tenho um conteúdo que eu tenho uma empresa que quer distribuir conteúdo, um determinado serviço ao longo do globo. E eu não quero montar meu data center para isso, né? Eu posso, por exemplo, usar uma dessas 3, né? Assinar contrato com uma dessas 3 para ela distribuir em meu nome. Depois vocês podem, inclusive, pesquisar essas empresas na internet. Bem legal, interessante dar uma lida.
sobre os serviços que elas disponibilizam. Tá? E se alguém quiser ler um pouco mais, entender um pouquinho mais sobre alguns outros detalhes do Netflix, tem esse link aqui, ele é um link bem legal. Você para a gente entender, né, como está montada a estrutura, entender a parte de negócio em si. Então, é bem interessante porque a gente passa a visualizar realmente, digamos que na prática, tudo que a gente tem estudado de protocolos, desde lá de rede Zoom até aqui. Né? Então aqui tem um resumo, digamos assim, né? Como a Netflix funciona em relação a essa distribuição do conteúdo. Então a navegação das páginas é feita nos servidores da nuvem da Amazon. Ao selecionar um filme, o cliente recebe o arquivo manifesto do servidor da Amazon. Então o arquivo que... Esse arquivo manifesto, para quem não assistiu, é um arquivo que vai dizer, olha, se você quer assistir o vídeo de qualidade 720p, o arquivo é esse aqui. Se você quer assistir um vídeo de qualidade 1080p, o arquivo é esse outro. Então é uma espécie de tabela. O arquivo e a qualidade daquele arquivo. E aí com isso eu vou selecionar, que eu digo no caso, a própria página ali da internet, o algoritmo ali embutido, né, vai selecionar, com base no que eu requisitei, ele vai selecionar o vídeo que vai ser enviado, né, o arquivo vai ser enviado. Então isso tudo está na nuvem da Amazon. Em geral, o cliente utiliza a CDN mais bem posicionada nesse arquivo manifesto. Então, pensamos que eu tenho 3 CDNs. Né? Dessas 3 CDNs, qual eu vou utilizar? A Akamai, a Limelight ou a Level 3? Então, vai depender da ordem ali no arquivo manifesto. Qual é aquele que pode melhor me atender? Então, eu percebo que não são CDNs que se complementam em relação, olha, essa CDN aqui atende a Europa, essa outra atende a América do Sul, essa outra atende Japão. Não são 3 CDN porque elas estão em locais diferentes. Na verdade, são 3 por uma questão de redundância. Se uma sair do ar, ainda tem outras 2. Ou se uma está congestionada, ainda tem outras 2. Né? Então é uma questão de ter várias opções para que o serviço esteja sempre disponível. Né? Então, não sei se vocês têm Netflix. Eu tenho, é muito difícil a gente não conseguir assistir um conteúdo. Né? Em geral, é problema de internet, né? Mas eu selecionar um conteúdo e ele não está disponível para assistir é algo bem, bem difícil de acontecer. Né? Acontece, mas é bem difícil. Então, em geral, o cliente fez a CDN mais bem posicionada, solicita então o endereço IP do servidor ao DNS da CDN, que aplica uma estratégia de seleção de cluster, então tudo aquilo que a gente falou ainda agora. Após receber o IP do servidor, o cliente utiliza uma requisição HTTP GET para obter as partes do vídeo em trechos de 4 segundos. Então, como a gente pode sempre estar pausando, avançando, voltando, então eu não recebo o arquivo de forma contínua. O que eu recebo? Eu recebo 4 segundos de vídeo. Depois que eu recebi aqueles 4 segundos de vídeo, se não foi feito nenhuma alteração, se eu não mandei avançar, voltar, dar pause, ou se eu não mudei a qualidade do vídeo que eu quero assistir, ou se o próprio algoritmo, né, que fica ali medindo a taxa de transmissão não definiu que precisava mudar a qualidade do vídeo, aí eu volto a receber os próximos 4 segundos. Se eu mandar avançar, fazer qualquer coisa, aí os próximos 4 segundos que vão vir vão ser aquele relativo à mudança que eu fiz ali. Né? Então, assim, eu fico recebendo trechos de 4 segundos. Isso é uma forma de evitar que, né, imagina, eu poderia receber todo o vídeo, fica recebendo o vídeo enquanto o cliente não mudar. Dependendo da taxa de transmissão que eu tenho,
eu posso, um vídeo de 2 horas em alta resolução, eu posso de repente receber em 15 minutos. Então, nos primeiros 15 minutos, eu já recebi aquele vídeo ali de, sei lá, de uns 10 gigas, e depois eu não quero mais, eu quero assistir outra parte do vídeo, ou eu quero assistir outro vídeo. Então seria um desperdício muito grande, né? Sem falar que, imagina uma, o meu celular, ou então uma Smart TV, tendo que armazenar ali um vídeo de 20 gigas, né? Vai gastar muita memória, né? Então não faz sentido, né? Então é uma estratégia que visa tanto a questão de economizar banda, transmitir só aquilo que realmente o usuário vai assistir, quanto evita eu ter que disponibilizar, eu ter que exigir que os aparelhos que eu estou utilizando para assistir o vídeo tenham muita memória disponível para ficar armazenando aquele vídeo que ainda vai ser assistido e que talvez nem seja assistido, né? A transmissão do vídeo ocorre com um HTTP de fluxo contínuo. Isso está na aula da semana passada, tá? Enquanto um trecho é baixado, o servidor realiza a medição para definir a qualidade e codificação do próximo trecho. Então, assim funciona a Netflix em relação a como ela está organizada e os protocolos para que ela funcione da forma como funciona, né? Obviamente a gente não entra em todos os detalhes, existem muitas coisas, muitos protocolos associados aqui, é o básico, como funciona uma rede de distribuição de conteúdo e como a Netflix está organizada para atender o serviço. Né? A Netflix ela implementa aquele tipo interdip, que é quando ela leva os servidores para bem próximo do usuário. Né? Então, esse vermelhinho aqui, ó. Isso aqui então, o que é esse servidor? No mundo real, o que é esse servidor? Né? É um equipamento de hack. Né? Então, esse carinha aqui vermelho. Esse carinha aqui vermelho é um equipamento de hack que lá no provedor de acesso à internet, lá na Move ou na WSP, por exemplo, ele vai colocar lá, vai ligar no roteador de borda dele. Toda vez que for passar uma requisição para a Netflix, essa requisição ela é encaminhada primeiro para esse servidor vermelhinho aqui. Esse servidor vermelhinho aqui começa aliás, desculpa, é enviado primeiro para ele não. É enviado lá para toda aquela parte inicial, né? Então, primeiro lá para o DNS local, até chegar no DNS autoritativo lá da Netflix. Ele vai ver, olha, pelo IP desse usuário que está solicitando, eu sei que ele tem um servidor bem próximo dele. E aquele servidor pode atendê-lo. Então, ele direciona para que esse próprio servidor vermelhinho aqui, que já está lá na minha rede, no meu provedor de acesso, me atenda. Então, tudo aquilo que a gente falou, só mostrando aqui a foto da onde fica esse cara. Como é esse servidor? Então, esse servidor interdip não é um mega servidor dentro de um data center gigante, não. Ele é um servidor de hack, né? Que a gente vai e coloca lá no hack onde estão outros servidores do meu provedor de acesso à internet. Né? E aí, dependendo do que é solicitado, ele mesmo já tem lá o vídeo disponível e ele mesmo atende a solicitação. Outro exemplo, para a gente falar um pouquinho, entender, né, na prática, na vida real, é o YouTube, que é indiscutivelmente o maior distribuidor de vídeo da internet. Né? Então, por exemplo, esses números que eu estava tentando lembrar ainda agora. Aquele vídeo lá do Baby Shark Dance, provavelmente vocês já escutaram, talvez não saibam o nome, mas todo mundo, mas com certeza já escutaram em algum momento o áudio, ouviram o vídeo, e já teve mais de 9 bilhões de visualizações no YouTube. Isso aqui tem um tempo já, tá? Talvez, provavelmente
está atualizado, mudou a quantidade ou mudou a ordem. Mas o primeiro era o Baby Shark Dance, com 9 bilhões de visualizações, um único vídeo, né? E depois era aquele Despacito, com 7,4 bilhões de visualizações. Então, números gigantescos aí, né? Ele emprega uma CDN própria para distribuição de conteúdo, então tudo que a Google utiliza para o YouTube é própria dela, né? A Google possui cluster instalado em centenas de lugares diferentes. Em geral, a requisição do cliente é direcionada via DNS ao cluster com menor RTT, que é o Round Trip Time. Então, ele faz uma medição em relação a aquele ACK lá na sincronização HTTP e verifica qual é o tempo que demora entre o cliente e o cluster. O cluster que dá um menor RTT, esse tempo aí é o cluster que é selecionado para atender o cliente, né? Algumas situações o cliente é direcionado para outro cluster para balancear a carga entre os clusters, então já falamos bastante disso. Se o cluster não possui o vídeo solicitado, o vídeo pode ser baixado para o cluster para depois redistribuí-lo, ou pode redirecionar o cliente para outro cluster que possui o vídeo, de acordo com uma estratégia própria. Então, o cluster mais próximo, que dá o RTT, menor RTT, ele não tem o vídeo. Então, tem uma estratégia própria que define, é melhor eu baixar já esse vídeo para aquele cluster, porque e aí, a partir disso, disponibilizar o vídeo enviar o vídeo para o usuário. Assim, a gente pode pensar logo em 2 pontos, né? Primeiro, qual o tempo que vai demorar para que o usuário comece a realmente assistir o vídeo, né? Dependendo se é pequeno ou não esse tempo, ele pode ou não fazer essa estratégia. Outro ponto é aquele vídeo é um vídeo que é muito solicitado ali. Então, chegou a primeira solicitação, a primeira vez que para assistir aquele vídeo, pega e direciona o usuário com outro cluster. Chegou de novo a mesma requisição, direciona para outro cluster. Chegou de novo. Em um momento, você percebe que aquele vídeo está ficando popular naquele local. Então, olha, em vez de ficar direcionando para outro cluster, coloca logo esse vídeo nesse cluster aqui e aí, a partir daí já distribui de uma forma mais rápida, né? Então, assim, esse aqui é fazendo agora estratégia própria que envolve já a estratégia de como melhor atender o cliente, né? Utiliza HTTP de fluxo contínuo com Dash. Esse Dash, então, para quem não assistiu a aula passada, é poder mudar a qualidade do vídeo, né? Automaticamente. Né? Todo o processamento dos vídeos é realizado em data centers da própria Google, né? Ou do próprio Google. Então, aqui são fotos de data center do Google, né? Então, são realmente mega data center, né? Quem está falando daqueles 8 data center, né? Então, percebam que é um negócio gigantesco aqui, né? Então, tem inclusive própria fábrica de energia eólica, tem, assim, é uma mega, é uma indústria, né? Isso que a gente diz, indústria de conteúdo, é uma indústria isso aqui, né? Com centenas, não lembro, em algum local tinha visto, né? Se quiserem, inclusive, depois olhar, o próprio Google disponibiliza informações sobre esses data centers, onde eles estão localizados, algumas fotos, algumas informações são bem interessantes, né? Então, o endereço aqui, Google About Data Centers, né? Então, sobre a própria estrutura dele. Esses são os mega data centers, mas ele também, lembrando lá, né, ele tem 3 níveis de hierarquia, né? Mega data center, bring home, que aí vão ser data centers menores, né? Bem menores, e tem até os interdeep, que vão ser bem semelhantes a esse Netflix, né? Então, servidores em diferentes níveis para atender toda a requisição, né? Então, esse é o conteúdo de hoje, né? Sobre redistribuição de conteúdo, como as empresas em si funcionam, estão organizadas. Já falta bem pouquinho nosso conteúdo, tá?
Para semana que vem, então, a gente já finaliza. Quem ainda não assistiu o vídeo da semana passada, assistam. Sendo que a gente finaliza, a gente marca a nossa próxima prova e define o nosso trabalho final, que é aquele de simulação, que vai ser. Acho que eu já mostrei algumas coisas para vocês, né? Mas assim, o nosso trabalho de simulação é um trabalho bem relativamente simples, tá? No sentido de que não é nada muito complexo que vai gastar muito tempo. O objetivo é que vocês conheçam o simulador e pelo menos consigam rodar os exemplos que já vem, né, no tutorial do próprio NS, tá? Uma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ok, então. Então, se ninguém tiver dúvida, por hoje a gente fica aqui, tá, pessoal? Certo, então. Tá, tá ok, então. Certo. Beleza. Assistam que tá da semana passada, tá? E próxima aula a gente continua conversando, então. Obrigado aí pelo tempo também. Tá, pessoal. Boa noite.